Pessoal, a minha avó paterna, ela não gostava de Joana d'Arc. Ela achava contraditório um santo guerreiro matar. E eu, ainda criança, concordava com a minha avó. Depois, já adulto, eu vi que para entendermos a história, nós temos que, de certa forma, fazer uma viagem ao passado e pensarmos como as pessoas da época. Temos que sentir o que elas sentiam. Temos que nos colocar no lugar delas. Ou seja, antes de julgar as atitudes dos personagens históricos, é necessário contextualizar. Joana, ela era uma camponesa católica que sofria muito com as agruras da Guerra dos 100 Anos. O povo do campo vivia assustado com a guerra, temendo pela sua própria vida e sentindo os efeitos das batalhas na produção de alimentos. A fome, portanto, a fome assolava a França. Ainda garota, Joana ouvia vozes que diziam que ela deveria ajudar a França a vencer a Guerra dos 100 Anos. Com determinação, ela conseguiu convencer o Delfim. O que era o Delfim? O Delfim, eu já até expliquei em outros vídeos, o Delfim era o herdeiro do trono francês. Chamava-se Delfim, era o título do herdeiro do trono francês. Pois bem, ela conseguiu simplesmente convencer o Delfim a deixá-la marchar junto com o exército francês. E o que se sabe é que Joana reverteu situações dramáticas em desfavor da França. Ou seja, ela reverteu uma situação muito ruim da França na Guerra dos 100 Anos para que essa situação ficasse favorável a tal país. E isso é incontestável. Vozes divinas, vozes demoníacas ou surtos psicóticos. Há muita controvérsia sobre a origem das vozes, mas o que se sabe é que uma quase menina, sem formação militar nenhuma, ajudou e muito a França na Guerra dos 100 Anos. Nesse vídeo, vamos estudar um pouco da história de Joana d'Arc, a Santa Guerreira. Então vamos lá. Joana d'Arc nasceu em Domremy, nordeste da França, em 1412, possivelmente no dia 6 de janeiro. Era de uma família de camponeses, sendo a caçula de 5 filhos. O seu pai completava a renda, sendo coletor de impostos. A família toda era muito católica. Quando entrou na adolescência, Joana teve um casamento arranjado, mas não aceitou. Mas vamos retornar no tempo até o ano de 1328. O rei francês Carlos IV faleceu, deixando seu trono sem herdeiros diretos. O rei da Inglaterra, Eduardo III, alegou direito à sucessão por ser primo do falecido. Acontece que a sua pretensão encontrou óbice na lei sálica, que proibia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono. Eduardo III era primo pelo lado da mãe de Carlos IV, Isabel. Foi nomeado ao trono então Filipe VI de Valois, que era um parente bem mais distante de Carlos IV. Tal evento ensejou um grande desgaste entre a Inglaterra e a França e, somado ao apoio desse último país, a Escócia, fez com que Eduardo III declarasse guerra à França em 1337. Depois de Filipe VI, outros 3 assumiram o trono da França até chegar a vez de Carlos VII. A guerra com a Inglaterra empobreceu a França. Os camponeses foram os mais afetados, pois as plantações de gado eram atingidas por sucessivas batalhas. A fome chegou de maneira intensa. As pessoas estavam debilitadas e essa situação era um terreno fértil para doenças. Homens, mulheres e crianças morriam em escala industrial. Muitos que conseguiram driblar a fome e as doenças acabavam sucumbindo em face das batalhas. E, para piorar, havia o inimigo interno, pois os borguinhões apoiavam os ingleses nos anos em que Joana nasceu e cresceu. Os Borguinhões eram uma dinastia que habitava a região de Borgonha, no leste da França.
Aos 13 anos, Joana começou a ouvir vozes de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Tais vozes diziam que ela deveria tomar parte da guerra e fazer a França vitoriosa. Nessa época, o Delfim francês era Carlos de Valois. Aos 16, ela resolveu que queria fazer a sua parte e pediu para ser levada a uma guarnição francesa situada em Vaucouleurs. Lá chegando, encontrou com Robert Baudricourt, comandante, e pediu que ele a levasse para encontrar Carlos. O comandante não levou fé naquela menina e se negou a fazer o que foi solicitado. Acontece que ela insistiu e convenceu a população local, que pressionou Vaucouleurs, que acabou cedendo e a levou para uma reunião privada com Carlos VII, príncipe herdeiro do trono. Carlos, por desconhecer aquela menina que dizia ouvir vozes, misturou-se aos demais presentes no encontro, de maneira que Joana não pudesse saber quem ele era. Joana chegou vestida de homem e com cabelos curtos. De maneira firme, se dirigiu ao Delfim, ajoelhou-se e pediu para comandar um exército a fim de fazer a França ganhar a guerra. Até hoje não se sabe como ela tinha certeza de quem era Carlos no meio de tantas pessoas. O Delfim acabou sendo convencido e decidiu fornecer a Joana homens, armas e o comando das tropas. E uma missão foi dada: acabar com o cerco a Orleans e retomar a cidade de Reims, que estava dominada pelos borgonheses e tinha uma importância estratégica e moral para a França. Pois bem, Joana, ela teve êxito em ambas as missões. Ela ainda foi vencedora na Batalha de Jargeau e na Batalha de Patay. Acontece que Carlos VII passou a ver a posição da França mais forte para um acordo diplomático. Começou então tratativas com as tropas de Borgonha. Joana não lhe era mais útil. Em 1430, os borguinhões conseguiram captar Joana d'Arc e a venderam aos ingleses. Ela foi aprisionada e, no simulacro de julgamento organizado pelo bispo Pierre Cauchon, foi condenada à morte por heresia. A desculpa para tal condenação foi o fato dela vestir roupas masculinas e de dizer ouvir vozes que seriam manifestações do demônio. Lançou-se mão da Inquisição para realizar tal julgamento. Joana foi condenada e queimada viva em 30 de maio de 1431. Durante a execução, gritou por Jesus. Todo seu corpo foi transformado em cinzas. Os ingleses não queriam que nada sobrasse, pois temiam que alguma relíquia pudesse inspirar algum tipo de movimento em seu nome. Carlos VII nada tentou para evitar a morte de Joana. Ao contrário, disse que ela havia se tornado orgulhosa e arrogante e que, por isso, Deus a estaria castigando. Após a sua morte, entretanto, ele procurou atuar para ter o seu processo anulado. Não que se preocupasse com a imagem dela, mas com o fato de não querer a sua vinculada à de um herege. Puro egoísmo. O Papa Calixto III acabou anulando a condenação em 1456. Em 1909, Joana foi beatificada e em 1920, canonizada. A história de Joana, ela é incrível. É difícil entender como uma camponesa sem estudo e sem nenhum conhecimento militar pôde desempenhar um papel tão decisivo na história da França. O seu suposto treinamento teria ocorrido por apenas 2 meses, período entre o encontro com Delfim e o seu envio ao campo de batalha. Há historiadores que dizem que ela na verdade nunca lutou, mas tão somente carregou um estandarte. Outros duvidam das suas visões. Alegam esquizofrenia ou algum tipo de doença mental. Entretanto, os registros históricos a trazem como alguém lúcida e em perfeita saúde, não havendo relatos de qualquer tipo de confusão mental. Lutando ou não, dúvidas não há de que a sua participação foi decisiva, pois a sua liderança moral, pelo menos a sua liderança moral, causava um forte impacto no exército. Ela fez com que combatentes passassem a ter fé na vitória. Mas o que mais assusta nessa história é a postura do Carlos VII. Carlos VII, ele foi um verdadeiro, desculpem o termo, mas é o único que me vem à mente,
ele foi um verdadeiro canalha. Quando precisou, usou Joana e depois alargou a sua própria sorte. Certamente, caráter não era o seu forte. É isso aí, pessoal. Valeu!